Pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 15 a 21 de novembro, últimos dias aí do período escorpiano, que começa nessa semana com a lua nova no próprio signo de Escorpião. Será domingo, com uma condição abrangente para início de etapas, já que é uma fase lunar que faz um novo ciclo da Lua em relação ao Sol, né? Um início de etapa num contexto de questões gerais, assuntos, né? Toda fase lunar tem um certo ponto de partida para determinadas situações. Brasil aí com tempo de eleição, indicativos de uma transição, algum tipo de ciclo novo com muitas questões e também um aprofundar temas, um lado muito interessante para pesquisas, muito intenso para pesquisas, envolvendo trabalho, envolvendo pesquisas coletivas no sentido geral, né? Todo um fator de descobertas, lidar com questões bastante delicadas e íntimas num sentido geral para assuntos coletivos, tabus, preconceitos, né? E para a nossa vida, os assuntos íntimos nossos, né? No sentido de irmos a fundo em temas que até sejam mais delicados ou que possamos trafegar no sentido de abertura, de pelo menos uma disposição até de coisas íntimas, num fator de confidências, num fator de, para quem lida, por exemplo, com terapia, para quem lida com temas associados a questões espirituais, que é bastante associado a Escorpião. Então, de alguma forma, uma abertura para explorar essas questões também, além de intimidades, de questões muito particulares que, de certa maneira, a gente pode vivenciar ou trocar confidências ou lidarmos com alguma situação que trate de alguma maneira algo muito pessoal, íntimo de maneira geral, para uma transformação, para algum tipo de mudança ou vivência particular. Eu falei também dessa questão dos tabus, né, dos preconceitos, que normalmente um período aí com movimentos astrológicos por Escorpião são suscetíveis a marcar também. Então a Lua Nova dá essa condição. Além do que, não é só para a semana, é para um ciclo mensal. Então é uma lua nova em Escorpião que vai aí os 28, 29 dias da fase do ciclo lunar. Então tem uma condição aí para todo o período mensal, mesmo depois ali nos primeiros dias de Sagitário, né, na outra semana, ainda sob, digamos, a vigência da lua nova em Escorpião. Então tem essa conotação também de a gente testemunhar às vezes certas questões que abranjam tabus, preconceitos, as questões que envolvam direitos, situações de igualdade, de tratativas, essas questões que abrangem uma certa ferida social, digamos assim, né? São muito mais elucidativas no período escorpiano e ainda mais com a lua nova em Escorpião também, como até a gente já vem visto em situações por aí, né? Os debates em relação a assédio, em relação à igualdade racial, à igualdade no sentido coletivo em relação a temas para equipararmos os direitos num contexto abrangente. Então, tudo que de certa maneira abrange tabus e aquilo que de certa forma dá um certo choque, né? Tem esse contexto atrelado ao signo de Escorpião numa abrangência coletiva, ainda mais num tempo de lua nova por este signo. Já no final de semana agora, Marte retoma o movimento direto. Ele estacionou agora sexta-feira, dia 13, e segue o movimento direto agora no final de semana. Tem uma certa vagarosidade aí para ele movimentar após esse período de retrogradação. Ele vai percorrer 1 ou 2 graus aí nos próximos 15 dias, né? Mas mesmo assim já é outra história, não está mais retrógrado. Então começa a semana com Marte direto, então favorece retomadas, favorece direção, é um contexto bastante interessante para as questões de uma mudança de postura, de uma mudança de atitude em relação a assuntos, em relação a questões que de certa maneira vinham tanto sendo reposicionadas ou revistas. Então tem essa situação interessante de às vezes repassar questões vivenciadas nos tempos aí passados também para uma direção diferente daqui por diante
e até nós mesmos mudarmos alguma posição, não só para um sentido de atitude, mas como no sentido também de abdicar ou não fazer mais nada com certas questões, né? Então tem isso também. Muitas vezes a gente chega à conclusão que não faço mais nada porque já me esforcei demais por certo assunto, por certa questão e agora basta, né? Stop the count, como diria o nosso ilustre Donald no processo eleitoral americano. Então, Marte em retomada de movimento, em movimento direto, como ele ficou retrógrado pelos graus de Áries, né, até o final do ano ele segue direto pelos graus que ele retrogradou. Então, é possível que seja um momento também da gente poder repassar questões que a gente veio ainda um pouco atreladas nos últimos tempos, de agosto para cá, mas dando um rumo, definindo de maneira mais conclusiva questões. Então, esse é o fator que, no movimento direto de Marte, agora por Áries, ele estando nesses graus, digamos, graus de sombra, né, que é o período, é o espaço por onde ele teve a retrogradação, esses graus de Áries de 28 graus até 15 graus, ele voltando a estar direto por esses graus, dá uma dinâmica para vivenciarmos os assuntos de alguma maneira até de tempos anteriores, mas agora numa condição direta de transição, de mudança, de redireção mais definitiva para questões, ou até para não fazermos mais nada ou não dedicarmos mais certos esforços que a gente vinha dedicando e iam sendo em vão. Então, redirecionamento de energia, digamos assim, para aquilo que é mais focado, mais direcionado, né? Então, é um fator nesse sentido. A posição do movimento direto de Marte impacta também. E favorece a nossa individualidade. Marte já está no signo que ele é domiciliado. Então, para muitas questões que envolvam o nosso individual, ele possibilitará uma condição especial para mais prumo, mais um sentido melhor nas direções. Essa é uma semana que tem aspectos difíceis de Vênus, o planeta associado a relacionamentos, a parte que de certa maneira envolve as nossas harmonias, as nossas relações, a forma como a gente lida com parcerias. Vênus começa a semana domingo em aspecto tenso com Plutão, uma quadratura, domingo dia 15, forma uma quadratura com Júpiter no dia 16, segunda-feira, e tem uma outra com Saturno no dia 19, que é exatamente os planetas da grande conjunção em Capricórnio de 2020. Primeiro sobre Plutão, né? Já veio do fim de semana para cá algumas tensões que envolvam cuidado com certos radicalismos nas relações, até uma propensão a alguma ruptura, né? Uma fase aí impactante em situações íntimas das relações ou até contextos que envolvam tabus num sentido coletivo que a gente já veio percebendo com essa tônica por Escorpião aí ao longo da semana. Então Vênus em aspecto tenso com Plutão, que é o regente de Escorpião, também tem essa possibilidade de um sentido de transformarmos a nossa postura diante das relações. Então isso é um fator que já veio aí do final de semana para cá e agora começa a semana também nessa questão, né? com essa condição de temas, um certo momento de transformar a nossa postura diante de certos relacionamentos, indicativo até às vezes de um certo rompimento para questões que não vinham bem, e intensidade na maneira de lidarmos com questões associadas a vínculos, parcerias, um certo momento de regenerar algumas questões e alguns assuntos também, né? Um certo mexer na cumbuca, mexer no íntimo de certas questões. Então vale um cuidado também, porque impacta num desafio de diferenças que, onde tem Vênus em aspecto tenso, também pode impactar num contexto de diferenças naquilo que a gente vivencia com as pessoas e do nosso próprio estilo também, né? O que é diferente em relação aos nossos contextos de convivência
perante outras pessoas. Em aspecto tenso com Plutão, essa quadratura vale um cuidado para não vivenciarmos demais assuntos das outras pessoas, não nos envolvermos demais com algumas questões de quem a gente tem vínculo afetivo ou proximidade maior também. E o aspecto tenso com Júpiter, a quadratura Vênus-Júpiter na segunda-feira, vale um cuidado para não criarmos expectativas demais diante das relações, uma atenção também para não termos uma conotação de sabedoria diante de assuntos dos outros. Às vezes a gente quer dar um certo pitaco e quem cuida da vida da pessoa é a pessoa, né? E do mesmo modo delas em relação a nós. É possível que a gente perceba alguns lados, algumas posturas um tanto entronas de alguém achando que sabe mais da nossa vida do que a gente, né? Tem um desafio com questões ideológicas, com questões um tanto associadas a conhecimento, uma tensão aí para não entrarmos em divergências por um saber mais que o outro sobre determinado assunto, isso e aquilo. Às vezes a pessoa meio banca uma sabidona para nós, diante de nós, né? Vale essa atenção também, porque Júpiter é um planeta associado às questões de conhecimento, às questões de temas que envolvam um fator de opinião, daquelas coisas associadas a verdades absolutas, né? Então tem uma necessidade de ponderação com essas questões atreladas a opiniões. Vênus em aspecto tenso com Júpiter, Mercúrio também quando fica em aspecto difícil com Júpiter, vale esse cuidado com o saber diante das relações, né? Às vezes eu posso achar que sei demais sobre algum tema, alguma questão com outra pessoa e querer colocar, e às vezes não é tão oportuno assim. Então, Vênus em quadratura com Júpiter vale essa ponderação também. São planetas associados a questões financeiras, então também vale uma atenção com excessos, com certos desperdícios, com questões que de certa maneira a gente pode entrar numa certa empolgação, né? De repente aí as Black Fridays da vida, gerando um contexto um tanto de atenção para não entrarmos em euforia com despesa, com gastos, com valores, com aquilo que é útil, com a parte estética também, aspectos difíceis de Vênus, vale uma atenção para não querermos estarmos um tanto exibidos ou então preocupados demais com o que os outros possam pensar da gente, né? Então vale essa atenção também. Agora, a quadratura de Vênus com Saturno, que já é mais para quinta-feira, embora sendo quinta-feira, já está vigente ao longo da semana. Ela fica, digamos, aplicativa ao longo da semana, ou seja, informação, né? Já estará preponderando também. Então vale atenção aí com o padrão das outras pessoas. Quando tem uma quadratura Vênus-Saturno, às vezes a gente vai conversar ou lidar com uma pessoa mais nova e ver o quanto ela é precoce, sabe, para certas coisas. Nossa, parece como essa pessoa tem uma cabeça meio velha, né? Às vezes tanto no bom sentido de maturidade, como no sentido de um pensamento um tanto quadrado, um tanto ortodoxo, um tanto conservador demais, né? Mas são uns jovens meio quadrados com algumas questões. E às vezes, por outro lado também, nós, em relação a certas convivências, termos uma dificuldade em compreender diferenças de padrão, diferenças de experiência de vida, ou também desafio nessa questão de ritmo em relação à maneira de tratarmos certos assuntos, a maneira de conduzirmos certas convivências. Então é um desafio em saber lidar com o padrão de outras pessoas. A gente tem uma certa dificuldade em lidar com o ritmo de outras pessoas e elas com o nosso ritmo também. Então, aspecto quadratura Vênus com Saturno está associado um pouco àquela coisa do time, né? Do tempo, da própria questão tradição, padrão. Isso vale também para negócios, isso vale também para assuntos materiais. Às vezes a gente percebe uma lentidão na tratativa de vivenciar assuntos dos nossos relacionamentos e também de questões associadas a despesas, a alguma compra, alguma venda, alguma negociação. Então, é um momento também de ponderar, de estratégia, de cuidado, de uma certa vagarosidade nas tratativas dessas questões também
atreladas a consumo, a questões financeiras e de uma condição dos padrões, né? Os padrões até estéticos. Vênus é um signo associado aos temas da estética, da beleza, então é possível que a gente também tenha um desafio em adequar uma sala para um jeito melhor, o nosso escritório. Às vezes a gente prefere deixar mais padronizado ou querer mudar o padrão. Isso também é possível, a gente entrar num certo paradoxo com certos padrões dos nossos ambientes, das coisas que nos agradam de certa maneira. Será que vale a pena mudar? Eu não queria mudar, vamos deixar um pouco assim nesse padrão, mas a pessoa que a gente gosta quer mudar, o filho quer fazer uma coisa diferente no quarto, na sala, ou o esposo, ou o par, o cônjuge, às vezes quer uma coisa mais padronizada, a gente quer um jeito mais bonito. Às vezes Vênus Saturno dá esses paradigmas com estética também. Essencialmente, então, ponderar com algumas posturas antiquadas ou algum jeito convencional que algumas pessoas lidam, especialmente as que nós convivemos mais e temos mais vínculo afetivo para convivência, para o nosso dia a dia, no modo geral, aí, ao longo da semana, nesse aspecto de quadratura Vênus-Saturno. Então a gente viu aí Vênus quadratura com Plutão no começo da semana, com Júpiter também e com Saturno. Então é o desafio do lidar com as questões de relacionamento, tanto em padrão, tanto com as expectativas que a gente cria diante dos convívios, especialmente no aspecto Vênus com Júpiter, né? Essa coisa meio idealista ou de expectativa, essa coisa do saber da pessoa, de repente querer ter um conhecimento sobre certo assunto, até para trabalho, a gente pode entrar um pouco nesses embates também. A pessoa sabe mais e a gente tem um desafio de compreender o conhecimento dela, ou dela em relação a nós, né? Um desafio do saber, às vezes, nos relacionamentos, que precisa entrar num certo acordo, numa compreensão ou numa tolerância. E, no caso de Vênus-Plutão, no começo da semana, uma propensão a transformarmos os vínculos, algumas coisas um pouco radicais que envolvam relacionamentos, e até a atenção para não nos envolvermos emocionalmente ou de maneira muito intensa com assuntos e emoções de outras pessoas, ou deixarmos que nossas emoções fiquem muito abertas ou então expostas aos outros também. Terça-feira, dia 17, é a exatidão da oposição de Mercúrio com Urano. Mercúrio é o planeta associado às comunicações, Urano é o planeta atrelado às questões diferentes, fora do padrão, que envolvam projetos, que envolvam o lado tecnológico. Oposição Mercúrio-Urano dá indicação de uma alternância repentina em questões do nosso dia a dia, de rotina. Certos compromissos podem dar uma guinada, às vezes uma coisa que a gente marcou na agenda, ter que remarcar em relação a contato com alguma pessoa. Às vezes também surge do nada alguma reunião, algum contato de última hora, ou aquilo que está programado dá uma desvirtuada, né? Tem um desafio com questões internéticas de comunicação, sistema, que envolvam as nossas informações também. Vale o cuidado também para uma precaução, deixar certas anotações um pouco antes para que não haja algum imprevisto. Outra questão é o desafio com a comunicação e a velocidade das informações, o próprio cuidado com o tom, o próprio desafio de compreender as mensagens, né? Um cuidado para que a gente não perca o contexto do que a gente está lendo, até em grupos de WhatsApp, até em mensagens virtuais, até questões que envolvam comunicação muito rápida. Às vezes a gente fala de maneira um pouco apressada, ou ouve uma notícia de maneira apressada, a gente pega metade do que a pessoa falou, né? Não nos prendermos muito mal entendidos de comunicação ou de informação, um cuidado especial com esses temas. Uma oposição Mercúrio-Urano é um desafio de aceitar o que é inovador também. Às vezes a gente pode ficar um tanto surpreso com o ritmo de certas inovações, ver que a nossa cabeça não está tão para frentex assim, para adaptarmos a certas tecnologias ou ferramentas ou uso de algumas situações
a gente vai ter o Pix aí do Banco Central, né? Então vai ter uma oposição de Mercúrio e Urano justo no período em que a tecnologia que serve para transferência vai marcar o período. Então pode ter alguns transtorninhos, alguns desafios de visualizar a informação do negócio, da transferência direta, enfim. Algum tipo de transtornozinho deve rolar nesse tempo, mas por outro lado é o desafio de aceitar uma inovação também. De repente tudo flui bem, mas a pessoa tem uma dificuldade de lidar com o que é novo, com as chaves bancárias, né? Esqueci minha chave, e agora como é que eu faço? Eu coloquei o que no PIC? Coloquei o celular como referência dos meus dados, ou eu coloquei o meu e-mail, né? Ou minha chave Pix, qual banco que eu usei o telefone, qual banco eu usei o e-mail e qual banco eu usei o CPF. Então às vezes vai ter essa condição, né, para o desafio de lidar com uma tecnologia diferente, uma condição do que envolve transações, digamos assim. Então, são comunicações associadas à parte internética, no sentido geral. Vale uma atenção com as falas nos grupos de WhatsApp, no ritmo da gente falar alguma coisa, a velocidade. Às vezes a gente percebe uma pessoa falando muito rápido ou falando de uma certa maneira pausada, a gente não tem tanto foco, né? Mercúrio oposição a Urano também é desafio com foco para não dispersarmos da informação. A gente pode ter uma lentidão com a notícia que está sendo dada, foi dada muito rápida, a gente não pegar o contexto dela direito também. Então, principalmente, atenção para não nos estressarmos com coisas um tanto inúteis, um tanto associadas ao tecnológico, ou que são meio fora do nosso cotidiano simples, da nossa realidade prática, né? Então é uma atenção também para não ficarmos presos com coisas para o futuro. Urano tem esse contexto do adiante, do daqui para frente, e às vezes numa oposição Mercúrio-Urano, a gente mal terminou de escrever um texto, a gente está pensando no texto seguinte, mal terminou um trabalho, está pensando no trabalho seguinte, daqui uma semana, uma informação que caiu agora, nossa, como é que vai ser a semana que vem, né? Como é que vai ser daqui para frente? Calma, vamos respirar. Mercúrio oposto a Urano, às vezes o pensamento sai do presente, né? No sentido do projeto, no futuro, da informação rápida. Então tem essa atenção para não perdermos o foco com questões muito mais cotidianas e necessárias, e não perdermos tempo com discussões desnecessárias e com comunicações distorcidas ou repentinas ou radicais, diferenças de pensamento em função de uma postura radical de alguém pensar muito diferente da gente, né? Desafio com opiniões, vale esse cuidado também nesse tempo de oposição Mercúrio-Urano. O que a gente falou de Vênus, dos aspectos difíceis de Vênus no começo do vídeo, nós falamos para compensar, né? O Sol faz bons aspectos com esses dois planetas também. Começa a semana com um bom aspecto Sol-Júpiter, né? Que favorece a expansão de acordos, de assuntos materiais, de aprendizado, de dedicação a novos conhecimentos ou de um upgrade para conhecimentos. É positivo para contatos à distância, para quem trabalha com estrangeiro, para quem lida com questões comerciais associados à distância, ou que, de certa maneira, traga inspiração a pessoas que tragam conhecimentos. É ótimo para aulas virtuais, para lives, para cursos à distância, ou para até presenciais dentro das condições atuais que a gente vivencia na pandemia, com todos os cuidados de maneira, né? E principalmente para esse reciclar conhecimento também, né? Sol em bom aspecto Júpiter tem o fator de uma condição mais idealista para algumas questões. E como é um aspecto que envolve o Sol, também é importante para a gente pensar um pouco em nós, em situações mais positivas, que a gente perceba um lado mais idealista, né, com certos assuntos culturais que podem revigorar a gente, né, trazer uma condição de maneira que compense o nosso cotidiano com conhecimentos, com esportes, atividades culturais,
questões ideológicas, com a nossa fé, com a nossa religião ou com aquilo que de certa maneira nutre uma condição mais idealista para projetos e para assuntos do nosso cotidiano e do que a gente quer colocar em prática daqui para frente. Sol em bom aspecto com Júpiter favorece questões que envolvam viagens dentro dessa possibilidade da pandemia, lógico, né? Do que envolve um cuidado, do que envolve uma precaução com os cuidados associados à pandemia para não termos um risco de irmos em aglomerações, todo esses requisitos que hoje em dia a gente tem necessidade de lidar. Então, de um modo geral, para viagens, para planejar contatos à distância, essa questão jupiteriana que envolve o contexto do à distância, né? Ainda que não seja um projeto de viagem, mas um projeto de estudo, de atividade cultural ou de exercitarmos mais esses temas de maneira mais intensa e com mais dedicação, digamos assim. Já o bom aspecto do Sol com Saturno é positivo para lidarmos com novas responsabilidades, com projetos a longo prazo, com pensarmos de maneira mais estruturada em certos assuntos. Então tem um indicativo positivo na questão associada ao longo prazo e também o lidar com certos temas um pouco mais conservadores no trabalho. Então, de alguma maneira, essa é uma semana que, pelo desafio de Mercúrio oposto a Urano, que causa um indicativo de desafio em lidar com o que é inovador, com o que é tecnológico, o bom aspecto do Sol com Saturno, ele já dá uma condição, pelo menos para alguns assuntos, a gente preservar alguma questão conservadora, seja de investimento que a gente está acostumado a ter, de repente não mudar tanto, né? Porque a gente viu que Vênus tem aspectos difíceis lá com Plutão, Júpiter e Saturno, né? Vênus é um planeta que também costuma dar uma atrelada às questões financeiras num sentido coletivo também. Então, com o Sol em bom aspecto com Saturno, o que de certa maneira tem um contexto conservador, ou que a gente já mantém um padrão, pode ser mais positivo pelo menos por essa semana, até para tratativas de trabalho, para questões de projetos a longo prazo e de certa maneira para assumirmos ou lidarmos de maneira mais responsável e séria com alguns assuntos que a gente não vinha tratando também. Então até para relacionamentos, para a parte afetiva, para questões que envolvam as nossas convivências, lidarmos com assuntos de maneira mais séria, de maneira mais concentrada, que antes a gente não tinha tanta atenção, ou por algum desleixo, ou por não priorizarmos tanto. Então, pessoal, este é o céu da semana de 15 a 21 de novembro, última semana de Escorpião, e na seguinte já falaremos dos tempos sagitarianos a vir. Quero agradecer a atenção de todos mais uma vez, as mensagens no IGTV, no Instagram, os joinhas também por lá, os coraçõezinhos de lá, as visualizações também pelo YouTube. Agradeço de novo por toda essa atenção que vocês sempre colocam aí pelo vídeo. Mais uma vez, um grande abraço, uma ótima semana, um abraço a todos.